vai transformar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai.
e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se assentar cantando. Aleluia, 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 aleluia. Você cantando, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Dentro desse acampamento, que traz como tema um olhar que cura, a liturgia nos proporciona a experiência de reconhecer na palavra que era vontade de Deus que esse final de semana a Canção Nova realizasse um acampamento com esse tema, um olhar que cura. A liturgia confirma a inspiração a partir desse salmo, que eu te convido a retomar comigo, que canta e que anuncia que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Dá para a gente cantar essa estrofe, esse pedacinho? Essa parte, a última parte do salmo diz que o olhar do Senhor pousa sobre os que o temem e que confiam. Escuta isso. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Mais uma vez. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Aí está, apresentada pela liturgia, a confirmação de que era a vontade de Deus que nesse final de semana nós chegássemos até você, apresentando esse olhar que cura, esse olhar de Deus que pousa sobre mim e sobre você, com uma única condição: esse olhar pousa sobre aqueles que confiam esperando em seu amor. Quer dizer que então Deus só olha para alguns? Deus olha para todos. Mas para que esse olhar possa pousar sobre você, possa descer sobre você, possa atingir você, é necessário que você permita. Como um avião que vai se aproximando do aeroporto, e ali o comandante pede autorização para aquela torre de comando, e aí ele avisa para os passageiros, o pouso foi autorizado. O olhar do Senhor fica sobre nós, e esse olhar pousa quando você permite, quando você aceita, quando você fala, pode pousar sobre mim, eu acolho esse seu olhar. É com essa motivação do Salmo que eu quero convidar você a digerir junto comigo toda a palavra da liturgia desse final de semana.
Toda palavra que precisa ser mastigada, engolida e digerida para ser assimilada. A partir dessa segunda leitura, aonde Pedro vai nos cumprimentar de uma forma tão familiar, caríssimos, irmãozinhos, meus queridos, e vai nos fazer um convite, vai nos dar uma ordem, e vai nos convocar, quando no início da leitura vai dizendo: caríssimos, aproximai-vos do Senhor. Caríssimos, permiti que agora possa pousar sobre você esse olhar. Permita agora que esse olhar que tem te buscado, possa agora encontrar um lugar de repouso. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor. E para nós que desde sexta-feira estamos meditando na palavra, a partir da palavra, o olhar que cura, na sexta-feira, Deus nos convidou a meditar aquele refrão do Salmo, finalzinho da primeira leitura, que dizia: Tu és meu filho. Nos convidando a fazer uma experiência pessoal desse Deus que me olha. Tu, segunda pessoa do singular, uma experiência pessoal. Deus foi nos conduzindo a fazer a experiência pessoal de que Ele nos enxergava. E hoje, quando a liturgia nos convida, aproximai-vos, está na segunda pessoa, agora do singular. E o que isso tem a ver, Padre? Tem a ver com o chamado que Deus nos faz de nos fazermos, de juntarmos agora as nossas experiências pessoais numa comunidade só, numa família única, numa igreja, numa assembleia reunida, como essa assembleia da primeira leitura, que reunida pôde ver crescer a experiência do Pentecostes. Nós somos chamados a, nessa segunda pessoa agora do plural, a somarmos as nossas experiências pessoais, dentro dessa grande experiência comunitária, desse corpo que é a igreja. E passo a passo nós vamos digerindo o convite de que juntos nós recebemos. A palavra começa dizendo assim: aproximai-vos. Mas esse aproximai-vos quer ser muito mais do que só um chega junto. Pedro não está dizendo chega mais perto, chega junto aqui comigo. Tem um significado muito grande esse aproximai-vos. E para que você possa entender por que Pedro está dizendo no início dessa leitura, aproximai-vos, eu preciso de contar para você, eu preciso relatar para você uma experiência onde muitos não puderam se aproximar do Senhor. Muitos não puderam se aproximar de Deus. Essa leitura, essa segunda leitura da liturgia tem muito a ver com o capítulo 19 do livro do Êxodo. Quando o povo saindo do Egito e chegando no deserto do Sinai, se aproximou de uma montanha. Mas não subiram naquela montanha, ficaram ao pé daquela montanha. Pega comigo a sua palavra, a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Nós vamos voltar no livro do Êxodo para que você entenda a importância desse convite, aproximai-vos. E pode ser que esse convite caia como uma carapuça, né? Como uma luva, para tanta gente que está vindo, que está voltando a participar de uma missa no domingo, porque há muito tempo não participava. Pode ser que esse aproximai-vos seja um convite para você que andou muito distante. E agora precisa entender o porquê desse aproximai-vos. Êxodo capítulo 19. Vai sendo relatada aqui a saída do povo do Egito e a chegada no deserto do Sinai.
aonde Israel vai acampar perto de uma montanha, no pé de uma montanha, enquanto Moisés subiu a chamado de Deus. Aquele povo, como eu e você estamos aqui, aquele povo chegou até o pé daquela montanha, mas só Moisés foi chamado. A Moisés foi dito: aproximai-vos, Moisés. O povo ficou ali distante. E aí Moisés subiu, ouviu tudo o que Deus queria dizer àquele povo e desceu. Propôs uma aliança para aquele povo. Mas naquela situação existiu uma exigência que foi feita. A exigência foi essa, lá no versículo 12: fixarás em torno da montanha um limite para o povo, dizendo: guardai-vos de subir a montanha, e até de tocar em sua base. Quem tocar a montanha será morto, sem que o toque mão alguma. Deverá ser morto a pedradas ou a flechas. Existia uma exigência, existia uma distância. Moisés subia naquela montanha e descia para comunicar ao povo que ficava à distância. Foi uma exigência que eles tivessem uma distância. E aquele povo foi fazendo uma experiência de Deus assim, de um Deus de longe. Mas agora, nessa segunda leitura, Pedro está dizendo: povo de Deus, caríssimos, aproximai-vos. Agora vocês podem, agora vocês têm direito de se aproximar da montanha santa. Aproximai-vos. E tantos cristãos continuam experimentando Deus de longe. Eu sou católico, padre, mas é eu aqui e Deus lá no canto dele. Se ele não me incomoda, eu não incomodo ele. Mas eu sou cristão. Acho lindo aqueles quadros bonitos, a história que meu pai e minha mãe contavam. Mas é assim, Deus lá e eu cá. Mas a liturgia de hoje está justamente rompendo com essa distância, dizendo que o nosso Deus é um Deus de perto. Que o nosso Deus é um Deus que quer se fazer experimentar. Dizendo que a vontade dele é encurtar as distâncias que nos separam. Por isso, você é chamado a se aproximar. Aqui está o grande sentido dessa liturgia, que quer chamar você para se aproximar. E aproximar de quem, padre? Aproximar de uma pedra viva agora. Se aquele povo lá no Egito, lá saindo do Egito, no livro do Êxodo, se aproximaram de uma montanha, de uma pedra. Uma montanha é uma pedra enorme. Uma pedra dura, morta, pedra mesmo. Agora o convite é: aproximai-vos de uma pedra viva. De uma pedra que é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Antas queridas, caríssimas antas. Que bom, menos uma anta no mundo. Quem é essa pedra viva? Ah, pensei que eu estava falando para um monte de pedra morta. Essa pedra é uma pessoa. E não pense que isso que aconteceu aqui não relata, não revela uma verdade. Tem muita gente alicerçando a sua vida em outras pedras, porque não sabe, não consegue responder quem é a pedra viva. Por isso vive edificando a sua vida sobre outros alicerces, sobre outras pedras. A não resposta de vocês só revela um desconhecimento de que muitos podem experimentar. Que pedra viva é essa que ele está falando? Nunca vi falar que Jesus era pedra? Aproximai-vos dessa pedra viva.
Porque se aquela aliança foi estabelecida sobre aquela pedra dura, morta, agora existe uma montanha santa, que é uma pessoa. Existe uma pedra viva agora, que é uma pessoa que diz: aproximai-vos. Chega junto. E a leitura continua dizendo assim: a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Olha a diferença do olhar de Deus para o olhar dos homens. Essa pedra viva foi rejeitada pelos homens, mas foi escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Mas o mais importante vem agora. Agora que você entendeu quem é a pedra viva, qual é a história da pedra que deixou de ser morta e passou a ser uma pedra viva, o padre quis explicar isso para você não sair daqui achando que você é uma pedra, mas para você entender essa expressão da leitura agora, que vai dizer: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. E a leitura diz assim, no versículo 5: do mesmo modo, vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Vamos para uma explicação muito difícil. Liga aí, fica atento. Do mesmo modo, é assim que a leitura fala. Do mesmo modo significa o que, gente? Pedras. Do mesmo modo, eu vou explicar para vocês de um jeito bem profundo. Talvez vocês consigam compreender. Do mesmo modo significa do mesmo modo. Do mesmo modo significa do mesmo jeito. Do mesmo jeito, do mesmo modo que essa pedra viva, Jesus, agora você, agora vós, pedras vivas, formai um edifício espiritual. De que essa leitura está falando, padre? Está falando, está dando a mim e a você o título, a nobreza, a honra de sermos chamados pedras vivas. E como é que a gente vive esse título, padre? Sendo um cristão firme, sendo um cristão vivo, ativo, sendo um cristão firme que professa e que vive a fé, e que é capaz de enfrentar as lutas da vida, diferente de um cristão que é pedra morta, que é duro de fazer chegar até ele alguma coisa, por causa da cabeça dura, do coração duro, e não vive, é morto. Aqui ele faz uma diferença entre cristão pedra viva e cristão pedra morta. O cristão pedra viva aguenta tudo, gente. Aguenta firme até o final, é vivo, vai enfrentando. O cristão pedra morta deixou de ser cristão e passou a ser um cristal. Qual é a qualidade do cristal? Já viu aquele jogo de cristais lindos, daquelas taças de cristais que são lindas? Você bate uma na outra, faz, né? Tchim! Linda, caríssima, não é? Pega uma daquelas, principalmente aquela da avó antiga, segura bem alto assim, e de uma forma bem delicada, solta ela. O que vai acontecer? Espatifa. Como muitos cristãos, que na verdade são cristais por aí, são lindos. Andam com camiseta, com imagens na frente, o tercinho pendurado, gritam aleluia, glória a Deus, balançam a mãozinha, são lindos. Mas se a gente solta, se quebra por inteiro. Dá para construir um prédio, dá para construir um edifício espiritual com pedras de cristal? A hora que colocar o primeiro alicerce, que colocar a primeira parede, acontece o quê?
desmorona tudo. O que a liturgia de hoje está querendo nos alertar, está querendo nos formar, é que nós somos essas pedras vivas. E é a própria liturgia que está nos comparando com o próprio Jesus, nos convidando a formar um edifício espiritual. Que edifício espiritual é esse, padre? É a igreja? São as paredes da igreja? Não. Esse edifício espiritual é a igreja que é formada com a sua história, com a sua vida. É a igreja pessoas. Não a igreja parede de cimento, com escada, sem escada, mas a parede pessoas. Que é o que dá o sentido a essa comunidade da primeira leitura, essa reunião das pessoas que experimentaram a conversão e por isso levam esse evangelho, esse edifício espiritual. E aí agora ele coloca o passo de testemunho desse edifício espiritual. Para que ele reúne essa comunidade? Para que ele transforma o tu, segunda pessoa do singular, em vós, segunda pessoa do plural? Por que ele transforma a minha experiência pessoal numa experiência comunitária, de igreja, de assembleia reunida? Ele coloca o para quê? A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, a fim de nós cristãos, não os cristais, oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ih, padre, essa história de sacrifício, eu vim tentando ouvir uma palavra de conforto, de consolo, alguém que alisasse as minhas feridas, e o Senhor vem falar que Deus me reuniu junto com essas pessoas para oferecer sacrifícios. Eu que vim para a igreja querendo receber, eu que vim só para receber, só para levar, agora tenho que oferecer. É o compromisso do cristão, é o que transforma a pedra em viva e não em pedra morta. Nós fomos reunidos para oferecermos sacrifícios espirituais. Padre, agora eu já entendi que esse negócio de canção nova é tudo fanatismo religioso. Oferecer sacrifício, isso é fanatismo religioso da igreja, onde já se viu num tempo onde se defende a liberdade, a felicidade. Nós vamos oferecer sacrifícios, nós vamos respeitar e corresponder a essa palavra. Vamos meditar no valor do sacrifício. Interessante que nunca é fanatismo quando uma pessoa deixa todas as coisas e se dedica a anos e anos de estudo para passar num concurso público. É fácil passar num concurso público? Tem alguém aqui estudando para um concurso público? Ah, tem ali, ó. Ali, tem mais ali. Não é fácil. Requer horas de estudo. Não dá para sair à noite, sexta, sábado e domingo e voltar a estudar na segunda. Requer o quê? Sacrifício. Mas aqui nesse caso não é fanatismo, não. É importante fazer o sacrifício. Quer ver outra coisa que ninguém chama de fanatismo? Tem alguém aqui querendo emagrecer? Ninguém chama essas dietas de fanatismo para emagrecer, né? Vale de tudo, dieta do sol, da lua, do chá verde, do chá azul, do chá amarelo, dos 4 pulinhos, dos 5 pulinhos. E o mais interessante é que o povo faz o sacrifício e continua tudo gorda do mesmo jeito. Isso é porque vocês não sabem o sacrifício que a gente precisa fazer para engordar. Eu estou aqui do outro lado de cá. Você não sabe o sacrifício que é para engordar. Mas o mundo não considera isso fanatismo.
O mundo não considera fanatismo uma pessoa que passa o ano inteiro economizando dinheiro para poder comprar sua fantasia no final do ano e desfilar no carnaval. Isso não é fanatismo, isso é cultura. Isso é a pessoa ser livre, aproveitar as suas férias. Quer dizer então que sacrifício só é fanatismo quando o objetivo é Deus? Quando o objetivo é o dinheiro, a beleza física? E aqui eu não estou condenando nenhum desses exemplos que eu dei, eu só estou usando os exemplos para vocês verem que a nossa noção de sacrifício só é condenada quando ela está ligada à fé. Ah não, você está ficando beata demais. E se continuar desse jeito vai virar padre. Não, virou banata de igreja. Agora só fala de penitência, de entrega. Não é assim? Quando a história é ligada à nossa fé, sempre é fanatismo. Não, calma, isso aí é medieval. Vovô e vovó que viviam assim. Eu estou muito feliz no dia de hoje, no Brasil nós experimentarmos a graça da beatificação de uma mulher, irmã Dulce, que viveu uma vida de sacrifício. Hoje eu escutei aqui na rádio da Canção Nova contando isso da vida da irmã Dulce, que pedindo a Deus uma graça, ela livremente, voluntariamente, escolheu oferecer um sacrifício pela cura da irmã dela, uma beata da igreja. Ela disse assim para Deus: eu ofereço como sacrifício nunca mais dormir na minha cama. Eu vou dormir naquela espreguiçadeira de madeira ali. Não estou incentivando ninguém a fazer isso, viu? Mesmo porque talvez não seja mais objetivo dos cristãos se tornarem santos. Mesmo porque, mesmo dizendo isso, talvez você não tenha como objetivo um dia ser festejado pela Igreja Católica Apostólica Romana como um beato. Então eu nem me preocupo se você vai seguir isso, porque talvez nós somos muito mais cristais do que cristãos. Mas essa mulher pequenininha no tamanho, mas grande na generosidade dos sacrifícios que oferecia, conseguiu a cura da irmã. Conseguiu a cura da irmã oferecendo sacrifícios. Quem é que vai levantar agora para dizer que essa mulher era fanática? Quem é que tem coragem de ir lá e visitar as 18 obras sociais, aquele complexo de obras sociais, e falar que aquilo lá é fanatismo? Mas aquilo ali foi fruto de uma escolha voluntária de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. É um modelo, é um exemplo. Sabe por que o padre está tocando num acampamento Um Olhar que Cura, falando sobre sacrifício? Porque quando um povo, quando uma comunidade, quando uma família, quando uma igreja perde a capacidade de oferecer sacrifícios, ela relaxa na vida moral. Um cristão que não sabe oferecer sacrifícios é um cristão tão relaxado que se tornou um cristão imoral. Tudo pode. Ah, está com vontade? Ih, pensou nisso? Vai lá e faz. Ah, porque é assim. Quando nós perdemos a capacidade de oferecer sacrifícios, nós decaímos na vida moral. Porque o que é um sacrifício? Um sacrifício é uma exigência, é uma regra, é um limite, é uma entrega. Pode observar que todos os santos da igreja que trilharam o caminho da penitência foram cada vez mais apurando e crescendo, formando um edifício espiritual de conversão. Quando nós temos um povo que não faz sacrifício, nós também temos um povo que não se converte,
que começa a batizar aquilo que é imoral de moral. Um povo que não sabe fazer sacrifício começa a querer obrigar o grande grupo a aceitar aquilo que o pequeno grupo quer viver, a promiscuidade de um pequeno grupo, porque não aprendeu a sacrificar, a se penitenciar. E aqui eu não estou falando daquele chicote de flagelar, não, isso aí todo mundo aqui sangrando. Eu estou falando dessas entregas do dia a dia. Eu estou falando de oferecer esses sacrifícios espirituais. E aí a leitura vai mais para frente, nos provocando a dar uma resposta. A leitura vai dizendo assim: com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. Nós começamos na sexta e terminamos com o mesmo evangelho. Jesus dizendo para os discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim? Padre, mas como as coisas estão andando, o mundo está perdido. Inclusive, ontem estava marcada a data de fim do mundo. Vocês ficaram sabendo disso? Eu acho que no Brasil foi cancelado o evento, porque, olha nós aqui. Foi marcado o fim do mundo para ontem. E o que nós estamos fazendo aqui, gente? Essa é uma das realidades. Mas se nós formos olhar a saúde, a segurança e tantas outras coisas, padre, está muito difícil criar filho hoje. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tendes fé em mim também, foi o que Jesus disse. Alicerce a sua vida sobre a pedra viva, a pedra angular, magnífica e escolhida. Não se perturbe o vosso coração. Padre, mas eu estou quase para arrancar os cabelos para dar conta de educar meus filhos que são adolescentes. E só quem tem filho adolescente sabe como que é uma beleza, né? É uma maravilha, gente. O que dá certo para um não dá certo com o outro. O que um concorda, o outro não aceita. Calma. Não se perturbe o vosso coração. E qual é o remédio para não perturbar o coração? Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Sabe por que muitos de nós nos transformamos em cristãos cristais? Porque perturbados no coração, desviamos o nosso olhar do foco e da meta, que o Padre Paulo falou aqui de manhã tão bem. Qual é o foco e qual é a meta do cristão? Pedra, abre a boca. Qual é o foco? É o céu. Não é aqui a terra. Mas se o meu coração começa a se perturbar, o meu olho começa a buscar do lado. Se o meu coração está perturbado, se está faltando fé, vivência de fé, não aquela fé, eu acredito, Deus lá e eu cá. Está faltando o quê? Acalmar o coração, mas não com calmante. Acalmar o coração não com antidepressivo. Ah, meu coração está palpitando, vou tomar um remédio. Tem gente que é assim, né? Estou com palpitação, vou tomar um remédio. Desde que você nasceu, seu coração palpita, gente. Bate. Ai, vou tomar um remédio. Ai, passou. Parou o coração de bater, morreu. Não se perturbe o vosso coração, né? Faz o coração parar de bater. É esse coração encontrar um lugar onde ele pode repousar. Onde esse coração pode encontrar um lugar onde pousa o olhar do Senhor. A palavra diz que quem nele confia não será confundido. E quantos de nós sendo confundidos?
E quanto cristão passando a semana toda visitando igrejas diferentes, na segunda-feira vai na igreja daquela esquina, depois vai naquela igreja daquela garagem, depois desce naquele barracão do pé do morro. Cada dia ele vai passando numa igreja, se perturbando cada vez mais. E domingo, junta as mãozinhas e vem comungar e vai dizer amém. Passa a semana inteira sendo perturbado e vem no final de semana querer ficar calmo. Como se igreja fosse lugar de remédio. Igreja não oferece remédio. Igreja oferece aquele que cura. Igreja não oferece solução fácil para o seu problema. Igreja oferece uma pedra viva, na qual você vai se ancorar, se alicerçar, para dar conta de enfrentar as lutas. Isso é coisa de cristão cristal, que quer fugir. E a leitura aperta um pouquinho mais ainda, quando vai dizer assim, a vós, ou seja, para nós todos, assembleia, a vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Não perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. E agora a palavra diz, a vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Por isso, a importância dos sacrifícios. Mas que honra é essa, Padre? Que honra é essa que a fé está falando, que a palavra está falando? Eu não sei se você prestou atenção na oração que o Padre fez depois do Glória. A oração que o Padre fez depois do Glória, hoje na missa, nos ensina qual é a honra que cabe à nossa fé. A oração disse assim, ó Deus, Pai de bondade, que nos remistes e adotastes como filhos e filhas. Concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Que honra grandiosa é essa, Padre? A honra de sermos filhos e filhas de Deus. Foi assim que nós começamos na sexta-feira, encharcados por essa experiência. Tu és meu filho. Sabe por que tem muita gente por aí comendo lavagem em outros lugares? Porque esqueceu que é filho. Porque buscou uma falsa liberdade. Porque buscou uma herança com prazo de validade certo e definido, como o filho pródigo que nós falamos no sábado. Mas a oração de hoje da igreja diz que nós somos adotados como filhos e filhas no Cristo, para uma liberdade verdadeira e uma herança eterna. Consegue perceber a diferença? Entre aquele que buscou uma falsa liberdade e uma herança que durou pouco, depois que gastou tudo com as prostitutas, com a vida desregrada, voltou lá para o pai e acabou a herança. A honra que nós temos é de uma liberdade verdadeira e de uma herança eterna. Essa é a herança que irmã Dulce está recebendo hoje. O reconhecimento de uma mulher que de forma livre e voluntária, por meio dos sacrifícios, aprendeu a amar aqueles que Deus colocava do lado dela, independente de quem era, independente da idade, do estado. A vós, portanto, que tendes fé. E interessante que Pedro é desaforado, né? Pedro não fala para todo mundo. Pedro fala, a vós que tem fé, cabe a honra. Tem um ditado francês que diz assim, que a nobreza obriga, que a nobreza exige, que a nobreza pede sacrifícios. Vocês acompanharam esses dias aí para trás o casamento do príncipe? O casamento do príncipe e da plebeia. Acompanharam? Ah, as mulheres acordaram tudo de madrugada, né? Para ver o vestido.
Metade do que foi gasto na ornamentação daquela igreja dava para fechar a campanha da Canção Nova. Só o que foi gasto com as flores. Mas por que foi gasto tudo aquilo? Porque a nobreza de ser o filho do rei, o príncipe, a nobreza obrigava que... Imagina que ia fazer uma feijoada e uma roda de pagode na laje do prédio. Não, precisava ter um tapete vermelho, porque a nobreza obriga. Sabe por que muitos de nós não fazemos sacrifícios agradáveis a Deus? Porque perdemos a noção da nobreza da nossa vocação e do nosso batismo. Qualquer um é cristão. Não, não é assim, qualquer um é cristão, não. O cristão é aquele que foi adotado como filho e filha de Deus. E se aquele príncipe lá se submeteu às exigências daquela nobreza, imagina que esse filho aqui não tem que se submeter, porque é filho de um rei muito maior. E eu quero acreditar que você bateu palma, porque você entendeu que você também traz uma nobreza. Eu quero também acreditar que você bateu palma, porque você acordou e entendeu que não pode sujar a nobreza que você tem de filho de Deus, vivendo como um cristão cristal, que se quebra, que é bonito por fora, mas frágil por dentro. Essa nobreza obriga. Portanto, os que têm fé, cabe essa nobreza. E agora você que vai escolher em que grupo que você vai entrar, né? Porque ele está falando para os que têm fé. E agora Pedro vai falar para os que não têm fé. Para os que não acreditam. Pedro vai dizer assim: mas para os que não creem, a pedra angular tornou-se pedra de tropeço e de queda. Para os que não acreditam, para os que não têm a vida alicerçada nessa pedra viva, nessa pedra angular, nessa pedra fundamental, honrosa, escolhida por Deus, quem não acredita, essa pedra se transforma numa pedra de tropeço. Você já tropeçou alguma vez na vida? É agradável? Imagina comigo que você está andando na chácara da Canção Nova, e bem ali naquela subida, tem um pedaço de ferro, com a ponta para cima assim, que está lá há uns 30 anos, com a ponta enferrujada, e você veio para a missa de chinela havaiana. Espero que ninguém esteja aqui de chinela havaiana, porque chinela havaiana a gente usa para ficar dentro de casa e no banheiro, né? Não para vir para a missa. Mas se você tiver, já serviu o recado para você. Você está andando, e quando a gente usa chinela havaiana, a gente sempre arrasta o pé, né? Parece que a preguiça monta e não consegue levantar o pé, né? Vai slap, 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 slap. E subindo ali, você arrastando o pé, bate na quina desse ferro, justamente o último dedo, o menorzinho, o mindinho, né? E como o ônibus estava saindo, estava todo mundo correndo, você estava bem rápido. Então foi slap, 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 slap. E começa a ver aquelas estrelinhas. E como você está na Canção Nova, um território eucarístico, quando você dá a topada, você... glória a Deus, aleluia. Mas não é assim que você faz lá na sua casa, não é? Lá na sua casa, quando você dá uma topada, você fala... pip. Quem não acredita, transforma a pedra angular em pedra de tropeço. Mas eu sou livre, padre, livre para acreditar. Hoje a moda é eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu escolho o que eu quero. Faço com o meu corpo o que eu quero, eu sou livre. Gente, vocês acham que é liberdade uma anta colocar uma chinela havaiana
ir lá de propósito, enfiar o dedo mindinho na ponta desse ferro? Você acha que isso é liberdade? E nem pense que isso é sacrifício, isso é masoquismo. Não tem nada a ver com sacrifício. Então, o mau uso da liberdade de não acreditar transforma a pedra angular em pedra de tropeço. Por quê? Porque a pessoa escolheu não acreditar. E acabou tropeçando, e a palavra diz, a palavra coloca: esse é o destino deles. Imagina se o seu futuro e o seu destino fosse machucar o dedo mindinho numa ponta de ferro que está ali em cima. Quem se candidata a ir lá, sentar o dedo lá no pedaço de ferro? Usando a sua liberdade, a sua autoridade, usando a sua maturidade humana, de fazer o que você bem entende com o seu dedo mindinho. Alguém se candidata? Pois é. Mas tem gente que, consciente ou inconsciente, com vergonha na cara ou sem vergonha na cara, escolhe reduzir a pedra angular a uma pedra de tropeço. E ainda sai fazendo passeata, campanha, dizendo que quem escolhe seguir a pedra angular é que está errado. E certo é quem pega o dedo mindinho e enfia naquele ferro para sentir dor. Você escolhe de que lado você quer ficar. Você escolhe com que grupo você quer ficar. Porque você é livre mesmo. Você escolhe qual desses caminhos você quer tomar. Independente da escolha que você fizer. Pedro termina a leitura dizendo assim: mas vós, ele sim, esse grupo aí que você pensou, essas pessoas. E Pedro termina dizendo assim: mas vós sois a raça escolhida, sois o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou. Termina dizendo assim: para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou. Que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Que vos chamou aponta uma vocação. Aponta um projeto de Deus que vos chamou das trevas para a luz. E pode ser que um dia nós estivemos nas trevas do erro, do pecado, no grupo de lá, de cá, sei lá. Mas que beleza reconhecer que a nobreza do nosso chamado nos vocaciona a sairmos das trevas para a luz maravilhosa. E isso não é benefício e direito adquirido de ninguém. Isso é dom que foi concedido, foi plantado dentro de você. E a prova de que isso foi plantado dentro de você nos é revelado hoje no Evangelho, na boca de Filipe, que estava lá com Jesus, mas que já estava entendendo que a felicidade, que a realização não é para essa vida aqui agora. Querendo alicerçar a sua vida em algo mais sólido, Filipe aproxima de Jesus e pede: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Tanta gente comenta: ai, coitado de Filipe, gente, bobinho, não sabia nem o que estava falando, ainda tomou um tonho de Jesus depois. Filipe estava botando para fora o desejo que ele tinha da vida eterna. Gente, a vida eterna não é outra coisa, senão o tempo todo olhar para o Pai e ser olhado pelo Pai. O céu, a vida eterna não é outra coisa, senão contemplar o rosto daquele que me criou e deixar que aquele que me criou me contemple.
Lá no céu não tem shopping, não tem roda de pagode, não tem barzinho na esquina. Vida eterna é a eterna contemplação do olhar que cura. A herança eterna é justamente alcançarmos a nobreza do nosso chamado. E essa vida aqui é justamente o tempo que nós temos para não perder essa nobreza. Mas uma coisa, para terminar, me incomodou muito mais na fala de Filipe. Porque mostra-nos o Pai, o desejo do céu. Até a pessoa mais descabeçada do mundo, que já fez tanta coisa, tem vontade de ir para o céu. Mostra-nos o Pai. Mas o que mais me incomodou foi quando Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Você tem a coragem de dizer isso? Filipe estava dizendo: isso me basta. Filipe estava dizendo: eu estarei satisfeito, saciado com essa vida que o céu me oferece. Eu não estarei com meu coração perturbado mais. Mostra-nos o Pai, é isso que o meu coração deseja. A satisfação da minha vida. Filipe nos mostra a reação de um coração curado, que não é perturbado, quando diz: isso me basta. Sabe por que muitos de nós estamos perturbados? Porque ainda não encontramos aquilo que basta ao nosso coração. Sabe por que muitos de nós estamos perturbados? Porque ainda não fizemos a experiência da saciedade. Porque ainda não experimentamos a satisfação de sermos contemplados por Deus e de contemplá-lo. Filipe foi muito mais corajoso porque disse essa segunda parte: isso me basta, do que pelo pedido de ver o Pai. Porque ver o Pai eu e você também queremos, não queremos? Não quer ver o Pai? Quer ou não quer? Gente, agora o que falta para a gente ter coragem de dizer isso me basta, Padre? Sabe o que falta? Um treino de uma vida capaz de oferecer sacrifícios. Hoje, quando a beatificação da irmã Dulce, é a igreja apontando no caminho e na vida dessa mulher, dizendo: essa mulher treinou durante a vida, ofereceu sacrifícios espirituais, e hoje eu a contemplo e ela me contempla. E isso basta. Sabe o que vai saciar o seu coração e tirar toda a perturbação espiritual? Nós falamos tanto de doenças espirituais. Sabe por que muitos de nós estamos adoecidos espiritualmente? Porque resolvemos saciar o nosso coração com lavagem de porco, como o filho pródigo fez. Mas a nobreza da sua vocação exige um treinamento para a vivência dessa nobreza. Põe a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos. O que busca o seu coração? Qual é a fome desse coração? Qual é a sede desse coração? Não importa a sua idade. Casado, solteiro, homem, mulher. Que sede tem o seu coração? Que fome tem o seu coração? Aquilo que busca o seu coração tem força de direcionar o seu olhar. Quando uma pessoa deseja ardentemente conquistar aquela medalha, estar no primeiro lugar do pódio, ela se coloca uma disciplina alimentar, com restrições, exercícios árduos, duros.
levanta cedo, dorme cedo para no outro dia ter forças, se empenha, porque aquela medalha, aquele pódio é o que busca o coração dela. A nós cristãos, que buscamos o céu como meta, que buscamos o pódio do alto, só será possível ter os olhos direcionados para o céu, se o nosso coração tiver a mesma vontade de Filipe. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, Senhor. Isso nos basta. Fica de pé agora. A liturgia de hoje me permite fazer isso. A liturgia de hoje me dá como inspiração fazer isso. Termina assim a primeira leitura. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. A palavra diz isso. A palavra diz: eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. O desafio é grande. O desafio é grande de ser um verdadeiro cristão. Mas a palavra hoje nos aponta a solução. Um coração que busca a Deus, que confia nele, aguenta as exigências de um caminho. Mas para aguentar, é necessária a experiência de estarmos cheios do Espírito Santo. Foi esse o relato da primeira leitura. Aqueles homens que chegavam para ajudar a igreja que estava crescendo. Existia uma exigência, que sejam homens cheios do Espírito Santo. Eu não sei do que você chegou até aqui cheio. Eu não sei o que está cheio o seu coração. Mas eu te convido agora a esvaziar o seu coração de tudo isso que você trouxe. Quanto mais vazio você tiver agora, mais cheio do Espírito você pode estar. Em obediência à palavra, que tem autoridade dentro da Santa Missa, porque é da liturgia de hoje. Eles, vocês, foram apresentados aos apóstolos, e eles oraram e impuseram as mãos. Levanta os seus braços. Diga assim para o Senhor: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu preciso. Eu preciso. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Eu me abro agora. Eu me abro agora. Eu autorizo agora. Eu autorizo agora. Que o teu olhar. Que o teu olhar. Pouse sobre mim. Pouse sobre mim. Eu autorizo agora. Eu autorizo agora. Eu me abro agora. Eu me abro agora. Para que o teu Espírito Santo. Para que o teu Espírito Santo. Repouse sobre mim. Repouse sobre mim. E cantemos pedindo essa graça. Quero me esvaziar de tudo que tenho e sou. Quero só o Senhor. Decidi escolher a melhor parte que é. A melhor parte que é estar contigo aqui. Quero me esvaziar, você cante. Quero me esvaziar de tudo que tenho e sou. De tudo que tenho e sou. Quero só o Senhor. Decidi escolher. Decidi escolher a melhor parte que é. A melhor parte que é estar contigo aqui. Ergue os seus braços, Deus meu. Deus meu, amado meu, eu quero só em ti me encontrar. Deus meu, amado meu, não vim buscar o que podes me dar. Deus meu, amado meu,
renovaplay.com. Assine já!